23 de abril é o dia em que se celebra São Jorge. No último fim de semana, inclusive, foi lançado um filme chamado Jorge da Capadócia. Mas você sabe quem é São Jorge? Ou melhor, São Jorge é um santo católico ou uma entidade da macumba? Bueno, hermanos, neste vídeo eu pretendo esclarecer esta e outras dúvidas de uma vez por todas. Me acompanhem depois da vinheta. Que onda, raça? Aqui José Guadalupe, outrora Santiago Madruga, e você está em mais um vídeo do canal Catholic Cholo. No Brasil, São Jorge acabou se tornando uma das figuras mais controversas e confusas. Há quem o admire, mas não faça ideia de quem ele seja. Grande popularidade também tem entre os corintianos, por ser considerado o padroeiro do Corinthians. No entanto, penso eu que talvez a maior controvérsia que envolva São Jorge seja o fato de o associarem às religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé. Mas, hermanos, afinal, São Jorge é um santo católico ou é o orixá Ogum? Neste vídeo, chavalones, eu pretendo esclarecer todos estes pontos. Você vai conhecer de fato quem é São Jorge, a sua história, a sua importância e também o porquê de o associarem às religiões afro-brasileiras. Inclusive, se isso está certo ou está errado. Chamacos, pretendo não faltar com respeito a ninguém, mas já posso adiantar que nem todos vão gostar deste vídeo, principalmente quem não é católico. No entanto, hermanos, depois de observar tanta confusão, eu posso dizer a vocês que este vídeo se faz necessário. Eu pretendo com ele honrar a memória do glorioso mártir São Jorge da Capadócia. Bueno, hermanos, sem mais delongas, vamos conhecer a história do verdadeiro São Jorge. Nas imagens que você está vendo, São Jorge ele é venerado na Síria, no Líbano, na Etiópia, no Egito. Bueno, hermanos, e aí como vocês poderão ver, há cartazes e banners comemorando ou se preparando para a celebração da festa de São Jorge. Na Inglaterra, na Itália, na Grécia e até mesmo na Índia. Bueno. E aí eu tenho duas perguntas. A primeira delas é: será que a Umbanda e o Candomblé já chegaram a estes países e levaram a figura de São Jorge até lá? Ou, a pergunta número 2, será que São Jorge não tem nada a ver com a macumba? E na verdade, nestes países ele é venerado como santo católico que é? Se você escolheu a segunda opção, hermano, você acertou. Bueno, vamos entender essa história toda, mas antes de mais nada eu quero esclarecer que, primeiro, o termo macumba ele é um termo muito genérico e que muitas das vezes é usado de maneira pejorativa em relação às religiões afro-brasileiras, tais quais a Umbanda e o Candomblé, por exemplo. Bueno, chavalones, sendo assim, eu não vou mais utilizá-lo, justamente para não parecer que eu estou faltando com respeito à religião de outras pessoas, ok? Bueno, mas o segundo ponto é que São Jorge de fato não tem nada a ver com isso. Ele é sim um dos maiores e mais populares santos de toda a história da Igreja. Em outras palavras, um dos principais santos da história cristã. Certo, chavalones? Mas se você já chegou até aqui e pretende continuar assistindo esse vídeo, acha que esse conteúdo ele é interessante, ele é importante, eu faço uma pequena observação. Hermanos, dê uma força ao canal Catholic Cholo e você pode fazer isso de muitas formas, mas a mais simples é dê um like nesse vídeo, compartilhe ele com mais pessoas que você conhece e se você não é inscrito, se inscreva no canal, hermanos. Isso já vai ajudar o YouTube a entender que este canal ele é interessante, ele tem alguma relevância e, portanto, ele deve ser entregue a mais pessoas. Bueno, sem mais delongas, agora vamos sim à história do glorioso mártir Jorge da Capadócia. Conhecido como Grande Mártir, São Jorge é, sem sombra de dúvidas, um dos santos mais populares e mais venerados em todo o mundo e em toda a história do cristianismo. Venerado no primeiro milênio em todo o Oriente, a sua popularidade ela também começou a se expandir no Ocidente por volta do ano 1000, ou seja, no princípio do segundo milênio. Para vocês terem uma ideia, São Jorge é o padroeiro de diversos países, tais como a Sérvia, a Lituânia, a Geórgia, a Bulgária, a Inglaterra e mesmo a Etiópia.
Outro ponto muito curioso é que, além da veneração que São Jorge recebe dentro da Igreja Católica, ele é um dos santos mais venerados nas igrejas ortodoxas e até mesmo em uma das igrejas protestantes, que é a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana. Certo, mas por quê? Quem foi São Jorge? Bueno, primeiramente, São Jorge ele nasceu há aproximadamente 1800 anos atrás. Ou seja, São Jorge nasceu entre o ano 270 e 280, portanto ainda ali no terceiro século da era cristã, tendo nascido na região da Capadócia, região essa que hoje está localizada na atual Turquia. Bueno, conta-se que ainda criança, São Jorge ele foi levado à Palestina, tendo sido, portanto, criado e educado ali. Conta-se que sua mãe ela era proveniente de Lida, né, uma cidade que fica localizada no que hoje é Israel. E existem até algumas versões históricas que comentam, né, ou que supõem que São Jorge também teria nascido em Lida. Mas como sabemos, a versão mais popularizada e que ganhou maior destaque foi a versão de que São Jorge ele é proveniente da Capadócia. Durante a sua adolescência, São Jorge ingressou no exército romano e pouco tempo depois, graças às suas virtudes heróicas, virtudes de soldado, né, as suas habilidades, ele foi promovido a capitão do exército. E, inclusive, recebeu posteriormente do próprio imperador Diocleciano o título de Conde da Capadócia. Falando em Diocleciano, eu vou fazer uma pequena observação, abrir um pequeno parênteses para contextualizar o período histórico ali em que nós estamos tratando, irmãos. Nós estamos falando aí do final do terceiro século, início do quarto século, portanto ali entre o ano 290, 300, 310. Nesse período, o imperador Diocleciano ele assumiu, né, ele se tornou imperador de Roma no ano 284. Né, e aí ele estabeleceu a sua cidade imperial, né, para residir na cidade de Nicomédia. Até para título de esclarecimento aí para vocês, né, no ano de 303, neste período ainda o cristianismo era uma religião proibida dentro do Império Romano. Então a igreja ela existia e ela funcionava, porém às escondidas, né? Então os cristãos se reuniam para celebrar a divina liturgia, né, a Eucaristia, a missa, para receber a Eucaristia, para pregar, para catequizar, para batizar. Todos os sacramentos e todas as ações da igreja elas eram realizadas de maneira escondida. E os cristãos não podiam manifestar abertamente a sua fé. Então, em 303, por instigação de Galério Diocleciano, ele resolveu então estabelecer uma perseguição oficial através de um edito, ou édito. E neste édito que promovia a perseguição aos cristãos, diversos foram descobertos e outros se recusaram a perseguir os seus irmãos de fé e se manifestaram como cristãos. Dentre eles o grande Jorge, que neste momento inclusive também estava em Nicomédia, porque o próprio Diocleciano havia feito um dos seus guardas pessoais, né, um dos membros da sua segurança particular, né, então um dos principais soldados do Império Romano do Oriente. Bueno, e qual seria o resultado dessa ordem de perseguição e o que aconteceria com os cristãos, como de fato aconteceu com São Jorge? Bueno, irmãos, é simples. Ou eles renegavam a fé em Cristo e adoravam os deuses pagãos, os deuses romanos, ou simplesmente eles seriam submetidos a torturas e até mesmo, no extremo caso, a morte. Isso foi o que se deu com o glorioso mártir São Jorge. Depois de se recusar renegar a Cristo e oferecer sacrifício aos ídolos, Jorge ele foi submetido a torturas. Lembrando bem, né, tinha uma pessoa importante para o imperador, então imagina, ele teve que lidar com o prejuízo moral, né, de você ser rebaixado, perder os seus cargos, perder os seus títulos, as suas glórias conquistadas no império, e além de perder tudo isso, ele foi torturado de maneiras atrozes, sofreu por demais e por fim São Jorge foi decapitado. Portanto, entregou a sua vida, derramou seu sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo de São Jorge ele foi trasladado até Lida, né, a cidade da sua mãe, inclusive ali em Israel, e lá ele foi sepultado. Então São Jorge ele teve muita veneração por parte dos cristãos daquelas primeiras décadas logo após o seu martírio. Peregrinações já começaram a ser feitas até o seu túmulo.
graças foram relatadas por sua intercessão, milagres foram realizados por sua intercessão, e para vocês terem uma ideia, ele se tornou tão famoso ali logo nos primeiros anos após a sua morte, que menos de 40 anos depois, o imperador Constantino construiu uma igreja, um ponto de peregrinação sobre o túmulo de São Jorge. Inclusive é este que vocês estão vendo aí nas imagens, túmulo que até hoje recebe peregrinações e relatos de milagres diversos. Bom, irmãos, o fato é que a história de São Jorge ela foi tão incrível quando aconteceu, que já nos primeiros anos, nas primeiras décadas após o seu martírio, a história se popularizou de tal forma que muitos outros acréscimos foram sendo feitos, lendas foram surgindo, tornando aquilo tudo muito mágico, né? Muito incrível. E isso explica o porquê também dele se popularizar tanto, inclusive sob a forma de lendas, né? Dentre elas a mais famosa que nós vemos, que é a lenda de São Jorge e o Dragão. E para que vocês compreendam a popularidade deste santo mártir, menos de 100 anos depois da sua morte, do seu martírio, né, da sua glória por Cristo Nosso Senhor, São Jorge já tinha em sua homenagem dezenas de igrejas e mosteiros espalhados por todo o Oriente, desde a Síria até o Egito e a Etiópia. Para vocês terem uma ideia, em Bizâncio, né, mais especificamente em Constantinopla, a capital do Império Bizantino do Oriente, sob Constantino o Grande, já haviam 5 igrejas dedicadas a São Jorge ainda naquele século. Bom, irmãos, e sobre São Jorge o Dragão, né? O que temos a respeito disso? Bom, sabemos que se trata de lenda, mas essa lenda ela tem algumas explicações. Para vocês terem uma ideia, uma das principais explicações que originam essa lenda é a simbologia dela, porque na verdade, como nós sabemos, o dragão ele representa o Império Romano. Isso já desde o Apocalipse de São João, o apóstolo já escreve pensando no Império Romano como o grande dragão que perseguia os cristãos, e neste período os cristãos enxergavam dessa mesma forma. Portanto, o Império Romano ou o próprio imperador Diocleciano eram representados pelo dragão que foi vencido pela morte gloriosa, pelo martírio glorioso do mártir São Jorge. Isso que eu acabei de falar para vocês, irmãos, inclusive está presente neste livro, que é um livro que traz uma transcrição, uma tradução dos manuscritos cópticos. Foram manuscritos que contam a história do martírio de São Jorge e os seus milagres, e esses manuscritos são cópticos porque foram escritos por coptas ainda nos primeiros séculos posteriores ao martírio de São Jorge. Os coptas são os egípcios originários, para vocês terem uma ideia. Então, irmãos, aqui eu finalizo a história e quem é São Jorge? E talvez você esteja se perguntando, bueno, e onde que a Umbanda, o Candomblé, as religiões afro-brasileiras entram nessa história toda? Irmãos, isso se dá fruto a uma coisa chamada sincretismo, sincretismo religioso. O que é isso? O sincretismo nada mais é do que a fusão, do que a junção de elementos de religiões e crenças e sistemas religiosos diferentes. Então imagina, por exemplo, eu pegar a Bíblia, que é um livro religioso cristão, mas eu insiro elementos, por exemplo, da cabala judaica, eu também trago crenças do islamismo, isso tudo vira tipo um mix, vira uma mistura. E essa mistura é o que é chamada de sincretismo, ou seja, é algo de certa forma um tanto quanto artificial, correto? Pois bem, irmãos, mais de 1000 anos depois de São Jorge ter derramado seu sangue por Nosso Senhor Jesus Cristo, nos primeiros séculos do Brasil, ainda quando vigorava a escravidão, o que aconteceu? Embora os escravos tenham trazido suas crenças, seus sistemas de crenças religiosas, como eles eram provenientes de regiões diferentes da África, então não era uma religião só. A gente não pode falar, por exemplo, que o candomblé brasileiro é uma religião puramente africana. Foi uma religião que tem os seus elementos africanos, mas foi se desenvolvendo no Brasil. E neste período, irmãos, tudo isso era proibido, é claro, era coisa dos escravos, então não permitiam que eles mantivessem as suas religiões. Ao mesmo passo que nós também sabemos que havia essa tentativa de catequização, de evangelização, de transformá-los em cristãos. Muitos escravos aderiram e se converteram de fato à religião cristã, à religião católica. No entanto, outros mantiveram a sua fé e a sua crença, mas isso não podia ser feito de maneira aberta. Então, para disfarçar
para conseguir burlar, né, essa exigência que fazia com que eles tivessem que ser cristãos, tivessem que ser católicos, muitos deles mantinham as aparências externas de catolicismo, porém professando ainda as suas crenças ancestrais trazidas da África, desenvolvidas aqui também. E uma das maneiras que eles encontraram de fazer isso foi utilizando, se apropriando de imagens de santos católicos para representar ou para significar a fé que eles tinham nos orixás e demais entidades que eles continuavam cultuando. E como que eles faziam isso? Por uma certa equivalência, né, ou equiparação. Por exemplo, Iemanjá, né, o orixá das águas, rainha do mar, e aí nós temos Nossa Senhora dos Navegantes, então foi apropriada essa imagem para significá-la. E aí nós temos o orixá Ogum, o orixá guerreiro. Ora, bom, e qual era o santo muito popular por ser um santo guerreiro, né, um guerreiro literalmente, integrante do Império Romano? São Jorge. Então a associação foi meio que imediata. São Jorge, a imagem dele representará Ogum. Dessa forma, irmãos, eles continuavam mantendo seus cultos, inclusive suas reuniões, e quando por algum motivo eles eram pegos, né, durante a celebração dos seus cultos, bastava que eles alegassem que estavam celebrando ali uma novena, rezando o terço em homenagem àquele santo, e tudo ficava tranquilo. Então dessa forma eles continuavam a cultuar Ogum, Oxalá e Iemanjá, porém com as aparências de São Jorge, Nossa Senhora e Jesus Cristo. Bueno, irmãos, o fato é que depois, né, quando nós tivemos aí o fim da escravidão e séculos mais tarde a liberdade religiosa e tudo mais, muitas pessoas do candomblé passaram a deixar de fazer uso dessas imagens de santos católicos e representar os seus orixás por outras imagens muito mais adequadas à própria fé, à própria crença deles. Porém, nós temos aí o advento da Umbanda, né, que oficialmente foi surgida em 1908, e a Umbanda ela é uma religião extremamente sincrética, que faz um sincretismo das crenças do candomblé com as crenças do catolicismo e as crenças do espiritismo, do kardecismo. Nessa junção toda, a Umbanda continuou fazendo uso das imagens de santos católicos para representar os orixás e outras entidades da sua própria religião. Bueno, isso inclusive é tema de discussão até hoje. Você vai encontrar mesmo membros de religiões afro-brasileiras, como o próprio candomblé, que criticam essa continuidade na utilização do sincretismo, já que na verdade eles mesmos sabem que Ogum não é São Jorge. São Jorge, um santo, um homem que viveu na Ásia Menor, e que deu a vida por nosso Senhor Jesus Cristo justamente para não cultuar outras divindades, e ele é o representante, ou melhor dizendo, a sua imagem representa um orixá, que basicamente é uma outra divindade de uma religião que não a religião cristã. Sendo assim, irmãos, a minha pergunta inicial, é certo, é correto associar São Jorge a Ogum? Me perdoem aí os membros da Umbanda e de outras religiões que continuam com essa prática, mas isso não tem nada a ver, irmãos. Me perdoem a sinceridade e a franqueza. Eu não estou atacando a fé de vocês, mas apenas apresentando um fato. Eu tenho até uma analogia, né, para explicar um pouco disso. É igual você imaginar o grande Sócrates, né, o jogador de futebol do Corinthians, né, o ídolo da torcida do Corinthians, e imaginem a seguinte situação, que por algum motivo, de alguma campanha publicitária ou de alguma necessidade, o Palmeiras utiliza a imagem de Sócrates para representar essa campanha, que tem alguma motivação, alguma causa justa, enfim. Mas imaginem que, ao longo das décadas seguintes, o Palmeiras e os torcedores do Palmeiras começam a associar a imagem de Sócrates ao Palmeiras, até que, por fim, ele sempre é representado com a camisa do Palmeiras. Agora eu pergunto para você, imagina Sócrates, que era corintiano, vendo que a sua própria imagem representa algo que é o contrário do que ele era quando estava vivo. Bueno, irmãos, assim era Jorge. Você representá-lo como uma entidade divina de uma outra religião, sendo que ele por si deu a vida, ele morreu, ele derramou sangue, justamente para não cultuar outras entidades, porque a fé dele estava centrada unicamente em Jesus Cristo. Isso é muito contraditório, não é? Pois bem, irmãos, então eu fecho aqui este vídeo justamente explicando isso. São Jorge, você que é católico, não tenha vergonha de honrá-lo, de venerá-lo,
porque ele sim é um exemplo de cristão para todos nós. Para os irmãos de outras fés, bom, eu não posso falar o que vocês devem ou não fazer, porque a fé é de vocês, a religião é de vocês. Mas a realidade sobre a figura histórica de Jorge é essa. E assim, chamacos, eu finalizo esse vídeo. Penso que é muito útil falar sobre isso, já que o dia de São Jorge já está aí às nossas portas, 23 de abril, e também foi lançado recentemente o filme Jorge da Capadócia. Inclusive eu vou ao cinema assisti-lo nessa semana, né? Então eu não posso nem dizer se é bom ou não. Depois eu vou poder falar para vocês, se vocês quiserem até que eu faça depois um vídeo fazendo um comentário sobre o filme, eu faço. Mas eu finalizo então esse filme desejando a vocês todos aí um grande saludo, agradecendo aí os que acompanham o canal Catholic Cholo, pedindo que vocês curtam e compartilhem este vídeo, e novamente, se você não é inscrito, se inscreva no canal, e também já adiantando que o próximo vídeo, este sim, vai falar sobre cultura chicana. Certo, irmãos? Então é isso, um grande saludo a todos, você está no canal Catholic Cholo, e que viva Cristo Rei!